Bom dia, pessoal, tudo jóia? Nós começamos agora vídeos curtos para que a gente possa ajudar vocês no entendimento das aulas online que está sendo dadas em forma presencial para vocês, certo? Então, lembre-se o seguinte, esses vídeos curtos é para ajudar no compreendimento da matéria e vão ser feitos vídeos curtos também para que a gente possa ajudar vocês a resolver as atividades do PET, certo? Esse é um projeto do CAS que a gente está ajudando. O comprometimento do CAS é total. A Ariana, Ana Paula, Thomas e todos eles que estão participando desse processo, certo? Para que a gente possa ajudar vocês. Então, nós precisamos que vocês tenham empenho, assistam esses vídeos e qualquer dúvida nós estamos à disposição, ok? Vamos começar? Eu vou começar com a primeira aula, né, que a gente teve depois dessa parte online, que são vetores. Então, deixa eu sair daqui e mostrar minha tela para vocês. Então, a tela é sobre vetores e vamos iniciar nosso estudo com essa tela. Muito bem. Então, o que são vetores? Na verdade, gente, para a gente entender o que são vetores, a gente tem que saber primeiro o que são grandezas, e aí essas grandezas a gente vai entender que elas são divididas entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Na verdade, o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que eu posso contar, certo? Número de pessoas é uma grandeza? Eu posso contar. Horas eu posso contar? Posso. Eu posso medir o tamanho de uma parede? Posso. Então, tudo que eu puder contar ou medir é uma grandeza física, certo? Só que essas grandezas físicas, elas são separadas entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que, para que você possa entender, eu preciso só de um número e da unidade. Por exemplo, a massa. A massa da bola é 10 quilogramas. Então, pronto, eu não preciso falar mais nada. A massa é 10, o número, mais a unidade, quilogramas. Pronto. Já as grandezas vetoriais, eu preciso de mais detalhes para que eu possa entender ela. Por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, vai fazer uma força naquela porta, você vai me perguntar, como? Por quê? Porque eu preciso te dar mais detalhes, né? Então, força é uma grandeza vetorial, né? A força, além de eu te dar um número mais a unidade, por exemplo, 10 newtons, eu preciso te falar que você vai fazer a força na horizontal ou na vertical, uma direção, tá? E um sentido. Você vai fazer na horizontal para a direita. Então, pronto. A partir daí, eu já sei qual que é a minha grandeza vetorial e como ela vai agir. Então, a grandeza vetorial, eu preciso do número, da unidade, da direção e do sentido, certo? Então, essas grandezas vetoriais, elas vão ser representadas por quê? Pelos vetores, certo? Então, esses vetores vêm para quê? Para ajudar a representar a grandeza vetorial. Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de quê? De grandezas escalares e grandezas vetoriais. Por exemplo, a grandeza escalar, temperatura. Se eu chegar para você e falar assim, hoje está 33 graus Celsius, não preciso falar mais nada, né? Já a força, é como eu acabei de falar para vocês, precisa de direção e sentido, a velocidade, a aceleração, entre outros. Quer saber uma dica para você entender se a grandeza é vetorial ou não? Toda vez que você pegar uma grandeza e não souber se ela é vetorial ou escalar, você fala o seguinte, para onde? Mas como assim, Sérgio? Olha só, eu te falo que eu tenho 10 quilogramas. 10 quilogramas para onde? Cabe essa pergunta nesses 10 quilogramas? Não, né? Fica esquisito, né? 10 quilogramas para onde? Esquisito. Agora, se eu te chegar e falar assim, eu estou na velocidade de 10 km por hora, para onde? Agora já ficou interessante, né? Eu posso estar indo para algum lugar com essa velocidade. Eu estou fazendo uma força de 10 newtons, para onde? Então, as perguntas que couberem, as grandezas que couberem essa pergunta, para onde, isso significa que elas são grandezas vetoriais, ok? Continuando então.
nós temos aqui agora, ó, vocês gostaram do meu bichinho aí? Olha o bichinho aí, ó, movimentando, certo? Esse bichinho é para ele estar fazendo força. Bom, ó, os vetores. Os vetores nada mais são do que segmento de reta orientado, onde o tamanho do vetor vai ser o valor do minha grandeza. A direção é a reta que indica a direção. E o sentido é a setinha que está indicando o meu sentido, certo? Essa reta com a setinha está representando uma grandeza vetorial. Essa grandeza vetorial ela vai poder ser chamada por qualquer letra do alfabeto, seja maiúscula ou minúscula, desde que tenha uma setinha, como vocês estão vendo aí, ó, lá embaixo. O R com a setinha em cima, o A com a setinha em cima, o B com setinha em cima. Isso significa que eu tenho grandezas vetoriais representadas dessa maneira. Agora, muito importante é a gente saber como somar essas grandezas vetoriais, que é o que a gente vai aprender agora. Olha só, nesse caso aqui, eu tenho uma reta amarela, uma reta vermelha e uma reta azul. Essas duas retas estão com a setinha para o mesmo lado, não é isso? Para que eu ache o valor da soma dessas duas setinhas, desses dois vetores, o que eu vou fazer? Eu vou somar o A mais o B. E a representação dessas duas setas vermelhas e azul vai ser representação por uma reta maior, que tem o tamanho das duas juntas, que é a verde. Então, minha resultante, que é a verde, é a soma de A mais B. Perfeito? Mas, se por um acaso elas tiverem uma para cima e uma para baixo, bom, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair a maior da menor. Apesar de lá embaixo estar o B menos A, nós vamos fazer. Aliás, perdão, desculpem, gente. Ao invés de estar B menos A, está A menos B. Mas a gente vai fazer o B, que é o maior, menos o A, que é o menor. A hora que a gente subtrair isso, a gente vai encontrar o valor da minha resultante. E como é que eu vou representar ela? É como se eu estivesse cortando o pedaço que sobrou do vetor maior. Então, aquela seta verde ali, ó, é o que sobrou do vetor maior, que no caso era o vermelho. Então, tem que estar apontado para o mesmo sentido do vermelho, ok? A terceira situação, gente, é quando eu tenho dois vetores formando entre si um ângulo de 90 graus, que a gente chama uma perpendicular, tá? Então, ó, observa que o vetor vermelho está formando um ângulo de 90 graus com o vetor azul, certo? E aí, para mim achar minha resultante, o que eu vou fazer? Ó, eu vou unir o início do vetor vermelho com o final do vetor azul. Ó, a bundinha do vetor vermelho com a pontinha do vetor azul. Esse aí é meu vetor resultante, seria meu R. Mas como que eu vou calcular isso? Olha, vocês podem observar que a gente formou aqui um triângulo. Quando eu tenho dois lados de um triângulo e quero saber o terceiro, a equação que eu tenho que usar é R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa equação chama-se Teorema de Pitágoras, certo? E a gente vai aprender nos exercícios como calcular cada um deles, perfeito? E o último caso? O último caso é o seguinte, quando o meu ângulo já não é 90 graus mais. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Eu tenho um vetor vermelho e um vetor azul que não estão formando um ângulo de 90 graus. E tem outro detalhe, não dá para mim unir o início do primeiro com o final, porque a pontinha dos dois estão para o mesmo lado. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu faço um vetor sombra, tá vendo que eu tenho um vetor azul mais clarinho lá em cima? Eu desenhei ele do mesmo jeitinho que ele estava embaixo, eu desenhei ele lá em cima. Você está vendo que eu tenho um vermelho mais claro do lado de lá? Eu fiz a sombra do vermelho, ou seja, eu desenhei outro vetor igual do outro lado. E aí, o que eu fiz? O amarelo é minha resultante. Então, ó, ele está unindo o início dos dois originais com o final da sombra dos dois.
Esse é a representação do vetor resultante. Como que eu vou calcular, nesse caso, o meu vetor resultante? Ó, essa equação grande aqui. Na verdade, vocês vão ver que é muito fácil na hora que a gente for fazer as contas. Mas o meu vetor resultante é R ao quadrado, que é igual a ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 2 vezes o A de novo, vezes o B de novo, vezes o cosseno do ângulo. Sérgio, o que é esse cosseno? Cosseno é uma relação trigonométrica que nós temos que você não vai precisar de se preocupar por enquanto, certo? Por quê? Porque na hora do exercício eu vou te fornecer o valor do cosseno, a única coisa que você vai precisar é jogar esse valor na equação para que você possa fazer suas contas. Perfeito? Muito bem, gente. Quando eu tiver mais de dois vetores, porque até então a gente viu só quando a gente tem dois vetores. Mas quando eu tiver mais de dois vetores, olha só, nesse caso aqui eu tenho 4 vetores. A representação gráfica sempre vai ser você fazer um vetor saindo do início do primeiro e unindo com o final. Olha o preto lá, ó. Bundinha do azul com a pontinha do verde. Esse é o meu vetor resultante. E a gente vai ver que a resultante deles é a soma de todos eles. Mas, apesar dessa situação que eu estou mostrando para vocês aqui, sempre que eu tiver uma situação parecida com essa aqui, a gente vai ter condições de resolver isso de maneiras muito mais simples, que nós vamos estar aprendendo na hora que a gente for resolver os nossos exercícios. Ok? Muito bem, gente. A primeira aula é sobre essa matéria. E eu espero que vocês tenham entendido que eu possa ter ajudado vocês. O que eu quero de vocês agora é que vocês assistam essa aula, entendam perfeitamente o que eu estou querendo passar. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês e aproveitem a situação o máximo possível, porque o que a gente quer é que vocês tenham o melhor entendimento da matéria. Ok? Aguardo vocês na próxima aula. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.